Olá pessoal, nesse vídeo eu quero abordar a operação de inserção em uma lista simplesmente encadeada. A gente já discutiu em um vídeo anterior essas operações de maneira genérica, tentando explicar a motivação de ter o ponteiro prévio que aponta para o nó antes do local de inserção. Então nesse vídeo em particular a gente vai detalhar agora como é que a gente faz para implementar a inserção. Então, aqui a gente tem um diagrama de memória que a gente utilizou no vídeo sobre a importância de ter um ponteiro prévio para realizar operações. E aqui tem os passos que a gente decidiu naquele vídeo, que eu vou recapitular aqui brevemente, para quem não assistiu o vídeo anterior. Então, imagine que você recebeu como argumento aqui, esqueci de colocar o nome da função, vou colocar brevemente aqui. Então, imagine que a gente recebeu como argumento a lista para a função insert, e eu quero inserir um novo inteiro nessa lista, o valor 3, de maneira a preservar a sequência da lista. Então, anteriormente o cliente chamou algum tipo de função auxiliar, como por exemplo o find, para determinar qual é a posição de inserção. Ele localizou o 2, porque ele sabia que ele queria inserir o 3. Então, eu passo como argumento para a função de inserção o prev, que é um ponteiro para o nó anterior. Deixa eu representar ele corretamente aqui para vocês. Ok, então a gente tem aqui o mapa de memória mostrando a situação envolvendo a função de inserção. Eu estou assumindo que o cliente criou uma lista com 3 elementos, 2, 4 e 6. Esse mapa de memória foi o que a gente usou no vídeo anterior sobre a importância do prévio para realizar operações, inserção e remoção, só para vocês recapitularem. Mas eu vou explicar brevemente o que esse mapa representa. Então, uma lista com 2, 4, 6 foi criada no cliente, e em seguida ele chamou a inserção, passando uma referência para a lista. Novamente, tem que ser referência, porque há a possibilidade de eu alterar o head. Se eu inserir na primeira posição, eu vou alterar o cliente lá fora, então tem que ser uma referência, assim como foi no erase. Então vai ser uma referência para um ponteiro, eu represento isso como losango, e essa variável guarda o endereço da variável que é o ponteiro de fato. Então sempre que eu for escrever em L, eu estou escrevendo na verdade em head, então L é um proxy de head. E eu recebo também um ponteiro para o nó anterior à posição onde vai ser inserido, no caso o prévio aponta para o 120, porque eu vou inserir o 3 entre o 2 e o 4. E eu recebo também um valor a ser inserido, que eu não coloquei aqui, né? Mas se é algo assim, vale 3. E aí a gente disse que para poder eu inserir o nó, eu tenho que primeiro alocar esse nó. Eu usei um ponteiro auxiliar N aqui, fiz um new, que é o passo 1. O passo geral da inserção funciona assim. O passo 1 é a alocação do bloco com um novo valor. O passo 2, a gente faz com que a lista reconheça que o novo nó se associe à lista. Então a gente faz o next do 3 aqui apontar para o 4, conectando o bloco à lista, mas a lista ainda não sabe que esse bloco existe. E o passo 3, esse sim faz a lista reconhecer que o 3 faz parte dele. A gente altera a conexão do 2 para o 4 para que ela passe a apontar do 2 para o 3, do 3 para o 4 e assim por diante. Então isso implica em apagar essa setinha que está aqui. Então esse é o resultado final. E esses 3 passos são codificados dessa maneira. Primeiro, N recebe new node T. Aqui no caso seria específico para inteiros, né? Então não faz sentido ficar como T. Embora o insert está genérico, tudo bem. A gente aloca o node T com o valor 3. No passo 2, a gente faz o N reconhecer o prev next. Então ficou prev next aqui. E o passo 3, a gente faz o prevNext reconhecer esse novo nó como sendo parte da lista. PrevNext, esse campo aqui, recebe N, que é o novo nó, no endereço 512. E assim a inserção é feita. Então, o que a gente tem que fazer agora é levar em consideração aquela ideia do mindset, identificar se existem situações especiais, ou casos especiais que eu preciso considerar, desenhar as soluções e testar. Os casos especiais vão ser mais ou menos parecidos com os que a gente fez para o erase, que é inserir uma lista vazia.
inserir na primeira posição, inserir no meio e inserir no final, para ver se isso tem algum efeito diferente. Então, de novo, inserir na lista vazia, inserir antes do 2, inserir entre 2 e o 4 ou entre o 4 e o 6 e inserir depois do 6. São essas 4 situações que a gente vai tratar aqui. Sendo que a situação geral de inserir no meio já está resolvida aqui nesse desenho. Então eu vou seguir com essa mesma ideia para o código, como a gente fez lá no Erase, no vídeo anterior. Bom, então aqui nós temos a assinatura da função insert que a gente vai construir. Ela é muito parecida com a assinatura do Erase, porque ela recebe uma referência para o nó. De novo, referência porque há a possibilidade de alterar o primeiro nó. Então, se existe a possibilidade de alterar o head no cliente, eu tenho que passar uma referência para ele. E eu recebo um ponteiro para o nó anterior ao local de inserção que eu quero realizar. E aí a gente já tem aqui os 4 casos, né? Lista vazia, inserir na frente da lista, inserir no meio da lista e inserir no final da lista. E a gente vai ver se cada um desses casos precisa de um tratamento especial. Para o caso regular, a gente já planejou no desenho. Então, ele seria a seguinte situação aqui. O passo 1 seria a alocação do novo nó. Notem que esse passo 1, que seria a variável n recebe new. Opa, eu tinha esquecido de indicar que existe um parâmetro a mais, que é esse daqui, que é o valor que eu quero inserir, né? Sem o valor, não tem como inserir nada na lista. Então, são 3 argumentos ao invés de apenas 2, que é a referência para o começo da lista, o ponteiro prévio que aponta para o nó anterior onde eu quero inserir, e o terceiro argumento é o valor que eu quero inserir. Então, voltando aqui para o caso regular, notem que o passo 1, que é a alocação do novo nó com o valor que eu quero inserir, esse passo 1 tem que sempre ser feito, independente de qual dos 4 casos você está trabalhando. Porque se a gente está construindo uma função de inserção, ela vai ter que sempre inserir um nó. Né? Então, esse passo 1 aqui, eu posso deixar ele no começo de tudo, porque qualquer um dos 4 casos que a gente está tentando prever aqui vai precisar desse ponteiro, vai precisar desse nó alocado. A questão diferencial que vai existir aqui, deixa eu voltar para o desenho, é apenas decidir onde é que eu vou colocar esse 3, se ele vai se encaixar aqui na frente, no meio ou no final. Ou se essa lista veio vazia, esse cara vai ser o próprio elemento. Então, no código dá para a gente começar a tratar o primeiro caso, que é o mais fácil de resolver. Se esse L viesse apontando para null PTR, basta fazer esse L apontar para o N e acabou, porque vai ser uma lista com um nó só. Notem que o N já está apontando para null PTR por default. Então, esse caso é fácil de resolver. Corresponde a esse caso 1 aqui. Se isso for verdade, basta fazer L recebe N e aí eu vou embora retornando L. De novo, eu vou fazer a seguinte convenção. Sempre que um nó for inserido, eu retorno um ponteiro para esse nó que acabou de ser inserido, para que eu consiga eventualmente encadear algumas inserções em sequência, se assim eu desejar. Vamos pensar agora no caso regular, né, que a gente começou a fazer e não concluiu. O caso regular possui o passo 2. Vamos voltar aqui no desenho para relembrar o que esse passo 2 significa. O passo 2 é aquele que a gente faz o nó se conectar à lista. Novo nó se conecta à lista. Isso é feito com nnext recebe prevnext, como a gente tinha planejado lá nos desenhos. Tá? Esse é o passo em que o nó se conecta à lista. E o passo final do caso regular, é o passo 3, é fazer a lista reconhecer o novo nó. Que seria prev seta next recebe n. Então, a gente fez a conexão do nó anterior para o novo nó. Notem, nesse caso de inserir na frente da lista, que a gente não tem o campo prev. O campo prev ele não existe. Então, esses 2 comandos iriam falhar aqui dentro. Deixa eu copiar eles para cá. Eles iriam falhar porque o prev não existe. Notem que o teste verifica se prev é nulo. Então,
Aqui dá segmentation fault e aqui também dá segmentation fault. No caso de ter apenas um elemento, eu tenho que fazer o quê? Em vez de usar prev, o prev passa a ser o L. Nesse caso, no caso 2, a gente não tem um nó anterior, um ponteiro para o nó anterior, que é o prev. Porque esse novo nó vai querer ser o novo nó da lista. Então, o que a gente tem que fazer vamos voltar aqui para o desenho e pensar nessa situação. Então, a situação para esse caso especial é essa. A gente quer inserir o valor 1 na frente da lista. A gente tem uma lista com 2, 4, 6. A gente chamou um insert para inserir o valor 1. Nesse caso, o anterior, a posição de inserção, não existe. É por isso que o prev aqui ele vem apontando para nulo. Ele está como se estivesse apontando para a região que o nó que vem antes e não tem ninguém. Tá? Por isso que ele é null PTR e aparece aqui como sendo 0. Então, o passo 1 permanece o mesmo, esse passo não muda, independente do caso que a gente esteja querendo tratar. Sempre é necessário alocar o novo bloco, guardar um lá dentro, o valor, seja lá qual for. Lembrando que esse bloco já é criado apontando para nulo. O que eu tenho que fazer agora, o passo 2 na sequência, fazer o bloco 1 se conectar à lista. E isso é feito com o comando N, aponta para... Aqui é que a gente chegou no problema, que antes era prev next, só que agora a gente não tem prev. Mas esse é um caso especial, então eu sei que no lugar dessa interrogação, que antes era prev next, vai ser o L, porque ele vai apontar para o começo da lista. E por fim, eu tenho que fazer a lista, vamos colocar assim, reconhecer o 1 como sendo o primeiro nó dela, alterando esse cara aqui. Isso é feito no passo 3, vamos colocar aqui o passo 3, esse aqui foi o passo 2, e o passo 3 é feito simplesmente dizendo que L recebe N. Quando eu fizer isso, eu estou fazendo com que o L receba o endereço de N, que é 512. Então, aqui, nessa caixinha, vai estar escrito 512. Lembre-se que quando eu faço um ponteiro recebe outro, os dois apontam para o mesmo lugar. Então, o que mudou foi isso. Você tem aqui, do lado direito, essa alteração aqui nova, e aqui passa a ser L também. Então, eu tenho que fazer esses dois comandos lá no nosso código. Vamos voltar para lá agora e fazer isso. Então, só para lembrar, esse primeiro comando aqui não pode ser mais feito, é só fazer ele reconhecer que está na lista. E o segundo comando é fazer com que a lista passe a apontar para o N como primeiro nó. Não tem perigo de perder o resto da lista, porque esse passo 2 já fez com que o N se grudasse na lista, no começo da lista. Então, são esses dois passos a mais que eu preciso fazer para esse caso especial e inserir na frente. Agora, o caso regular está tratado. Aqui falta saber se o caso regular cobre o caso 4. Vamos simular isso agora, então. Então, aqui a gente tem a situação em que eu quero fazer uma inserção no final da lista. O valor a ser inserido poderia ser, por exemplo, o valor 8. Então, se eu quero inserir o 8 e ainda manter a ordem, o local de inserção é aqui no final. E aí eu tenho que passar para a função de inserção o prev que aponta para o 6, que é o ponteiro do nó antes de onde eu vou inserir. Tá? Então, o prev está com o endereço 430, que é do 6. O N já foi alocado. Como eu falei antes, o passo 1 sempre é o mesmo. Certo? Resta agora fazer o passo 2, que é fazer o nó se conectar à lista. Então, ele vai se conectar a esse cara que é no PTR, mas ele já está conectado no PTR. Então, o passo 2, de certa maneira, já foi feito quando eu instanciei o nó, que é fazer que o último nó aponta para no PTR, e ele já está fazendo isso. Então, a gente considera como sendo feito. E o terceiro passo é fazer a lista reconhecer que esse nó aqui existe. Então, é ajustar esse último campo prev_next para ele apontar para o 8. Então, isso é feito com o comando, isso aqui só para a gente fazer corretamente, isso aqui é o passo 3, e o passo 3 ele é feito com o comando
prev next recebe n, que é o novo nó. Então, a única coisa que a gente precisa fazer a mais é o passo 3, porque o passo 1 e 2 é feito automaticamente, quando o bloco é criado. Então, voltando para o nosso código, vamos ver se a gente precisa fazer algo separado lá. Então, aqui no caso 4, o que a gente teve que fazer lá é prev next recebe n. E note que isso já é feito aqui no passo 3 do caso 3. No caso do 4, o passo 2 já foi feito, que seria nnext recebe prev next. Mas esse passo 2 aqui, se ele for refeito para o caso 4, não vai influenciar, porque eu vou fazer com que ele receba, isso aqui vai ser null no caso específico de inserir no final. Então isso aqui não tem nenhum problema. Quer ver? Ó? Quem é o prev next? Vamos voltar para o desenho. Prev next é nulo. Então, você fazer esse campo receber null, não tem nenhum problema, vai funcionar do mesmo jeito. Isso indica que não é caso especial para o caso 4. Dá para eu seguramente trazer essa declaração para cá. E remover esse caso especial. Então, esse caso aqui trata os dois, como aconteceu no erase. Feito isso, eu retorno o nó que eu acabei de inserir. Essa é a convenção que a gente adotou. Então, o insert, ao finalizar, retorna o ponteiro para o nó que ele acabou de inserir. Faltou fazer a mesma coisa aqui, né? Aqui seria retorne n, que é o ponteiro que foi removido. Novamente, dá para a gente fazer uma união se eu fizer o seguinte. Retornar o ponteiro que foi inserido. Vou colocar isso para cá e vou transformar esse if num if else. Para a gente ter os dois casos separados. E no final, independente se for o caso 2, 3 ou 4, eu tenho que sempre retornar o n, que é o novo nó. Que também daria certo para cá, porque o L é o n, então se eu retornar n no final, também estaria satisfazendo esse caso aqui. Então, se eu quiser, eu posso até tirar esse cara daqui e fazer um if else aqui aninhado, porque esses casos são exclusivos. Isso aqui é comum aos dois, aos três, eu sempre retorno o ponteiro para o nó que eu acabei de inserir. Isso aqui é comum aos três, eu tenho que alocar esse nó no começo. O resto são as particularidades de cada caso. Então, se for o caso 1, eu faço L recebe N. Se for o caso 2, tem uma manipulação específica. Se for o caso 3 ou 4, a manipulação padrão é essa que está aqui. Okay? Com isso, a gente cobriu os potenciais 4 casos, que na verdade foram só 3, tentando identificar aquelas ações que são comuns aos 4 casos e colocá-las fora, já que ela é comum, não precisa ficar repetindo ela nos 3 blocos do if else que a gente identificou aí. Resta agora fazer os testes para saber se isso aqui funciona ou não. Bom, então aqui a gente tem os testes da seguinte forma. Aqui eu criei uma lista vazia, o prev não aponta para ninguém e mandei inserir nessa lista vazia o valor 1. É aquele caso que a gente testou da lista completamente vazia. Esse aqui já existe uma lista construída, mas eu estou inserindo no começo da lista, por isso que o prev vale nulo aqui. Então eu mando inserir na lista, o prev não aponta para ninguém, o valor 1. Esse aqui é o caso 3, quando eu vou inserir no meio, eu tenho a lista 2, 4, 6, 8, eu estou procurando onde é que está o 4, para ele ser o prev, de onde vai ficar o 5. Então eu digo, insiro na lista, o prev é a posição do 4, na verdade tinha que ter feito, fiz errado aqui, né? Aqui basta fazer 5 mesmo. Desculpe. 6. Porque ele vai retornar, o find retorna o nó anterior ao que eu estou procurando, que é o 6. Então, 5 vai ficar antes do 6. Que para eu poder inserir no final, eu teria que ter um ponteiro para o prev. Se eu fizer uma busca pelo último elemento, pelo 8, ele vai parar no 6, porque é uma lista que tem 2, 4, 6, 8. Então, eu vou criar uma função fora parte aqui chamada end, que retorna o ponteiro para o último nó da lista, para que a partir dela eu consiga usar ela como prev aqui e inserir o 10 no final. Para fazer esse end, vai ser relativamente fácil. É só eu avançar com o bident novamente e retornar o brunner, porque ele sempre fica parado no último nó.
Tá? Então, aqui está a assinatura do end, ele recebe um const, um cadeado, né? Porque eu não vou alterar a lista, então eu sei que eu não vou alterar, portanto, eu já começo com o modificador const, e o idioma de programação dele vai ser parecido com o idioma do find, ou do próprio arrays, dá para copiar isso daqui. Vamos copiar. Esse aqui vai ser o end. Vou usar o bident para navegar, certo? Na lista. E no final, basta eu retornar o brunner. Lembrando que o runner vai estar fora da lista, apontando para null ptr, e o brunner vai estar apontando para o que eu quero, que é o último nó da lista. Então, vê como rapidamente eu utilizei o idioma do bident para poder construir essa função auxiliar aqui. Pronto, então, esses são os casos previstos no nosso design, que é vazio, um elemento, 2 ou mais elementos no meio, 2 ou mais elementos de inserção no final. Vamos ver agora se isso aqui vai compilar e funcionar. Então, tem a lista original, quando eu inseri um elemento, virou 1, ok. Inserindo 1 na frente, apareceu corretamente aqui, beleza. Inserindo o 5 no meio da lista, depois do 4, ok, apareceu ele aqui. E inserindo o 10 no final da lista, ok, apareceu o 10 ali. Então, de fato, o algoritmo funcionou nas 4 situações que a gente planejou. Então, nesse vídeo, eu mostrei como é que a gente fez o projeto e desenvolvimento do método de inserção em qualquer posição da lista. Então, vale salientar que, uma vez que eu fiz o erase e o insert genérico, eu posso agora fazer funções específicas, como push front, push back, que são inserções nas extremidades, e também o pop front, pop back, que são remoções nas extremidades. Eu posso reutilizar o código insert e erase para fazer esses outros 4 métodos, se assim eu desejar.